Salve rapaziada, tudo tranquilo? Bem-vindos. Vamos aí para mais um vídeo de hoje. Bom, depois aí desse final de semana maravilhoso que tivemos, uma grande conquista da Copa do Brasil que foi maravilhoso. Eu particularmente comemorei demais. Eu tava rouco até hoje de manhã, de tanto que eu comemorei, né? Mas foi uma conquista, cara, belíssima, uma conquista que a gente venceu todas as partidas fora de casa, foi praticamente impecável. Era para ter sido 100% de vitória, 100% de tudo nos 90 minutos, mas sempre tem um temperinho, sempre tem uma emoção. Corinthians ali, naquele jogo contra o Cruzeiro, sempre tem aquele tempero que a gente sempre gosta, que a gente realmente não quer passar, mas a gente sabe que é Corinthians, sabe que vai passar por um momento desse e a gente passou por cima de tudo que aconteceu diante do jogo contra o Cruzeiro, que foi o jogo para mim mais importante aí da Copa do Brasil. Logicamente que teve o título contra o Vasco na final, mas também não é para deixar passar essa lembrança, porque foi um jogo que memorável, simplesmente memorável. Foi um jogo que vai entrar para a história, um jogo, logicamente, que tem a final junto. Mas, cara, se você fizer um raio-x aí de todas as partidas que o Corinthians disputou nessa Copa do Brasil, com certeza essa contra o Cruzeiro vai ser o top um aí de todas, tá? Bom, vencemos. Quando a gente acha que o Corinthians vai se acalmar nesse final de ano, vai ter tranquilidade aí para todos, para nós torcedores, né? Vai ter calmaria em relação a bastidores, que agora que os bastidores vão começar, vai vir, talvez venha contratações, enfim. A Corinthians tem algumas pendências a resolver em relação ao Matias Rojas, em relação ao transfer ban do Félix, em relação também a algumas coisas em relação à CBF, porque das dívidas que tem contra o Cuiabá, que vão ser resolvidas. Aí vem hoje à tarde uma notícia que Fabinho Soldado não é mais diretor de futebol do Corinthians. Para algumas pessoas que não gostam do trabalho do Fabinho Soldado, cara, estão batendo palma, estão falando amém. Tem canais aí que falam que o Fabinho Soldado só fez o trabalho dele e acabou, não é talvez um bom profissional. Mas eu vou dar a minha opinião em relação ao Fabinho Soldado, tudo que ele passou, tudo que ele fez e todas as ferramentas que ele teve. Porque com poucas ferramentas que ele teve, ele conquistou 2 títulos pelo Corinthians. Conseguiu vaga em Libertadores, conseguiu vaga em outros campeonatos e vamos aí ficar só falando. Fabinho Soldado foi bem, Fabinho Soldado foi mal, foi certa a saída dele, foi diretamente do presidente que mandou ele embora, foi Fabinho Soldado que pediu. Bom, todo mundo fala uma coisa, todo mundo fala, dá a sua opinião, mas a minha é o seguinte. Bom, para mim o trabalho do Fabinho Soldado, ele usou com excelência as ferramentas que ele teve. Ele soube administrar as ferramentas que ele teve em relação à grana, à contratação, em relação à administração do CT, em relação à blindagem do CT, em relação a administrar o grupo ali, ficar fechado com o grupo, com as coisas que ele tinha na mão. É, claro, é chato quando ele contrata um jogador que não dá certo, quando a gente gasta, o Corinthians gasta uma grana que o jogador não vai bem, que gasta uma grana confiando no jogador, para o jogador tentar se sair bem, tentar evoluir no clube, que nem exemplo, Thales Magno, Héctor Hernandes, Félix Torres, Kaká e outros jogadores aí que não foram tão bem assim, tiveram participações em pequenos momentos, mas durante a temporada não teve uma regularidade. Esse é um problema. A gente não consegue saber se o jogador vai bem
a partir do momento que contrata. A gente não consegue ter essa linha de certeza. É tanto que o nosso rival gastou aí 700 milhões e não ganhou nada nesse ano. Não ganhou nenhum título. Passou perrengue, passou aperto. Entendeu? Então é complicado quando a gente lidar com esse tipo de detalhe. Mas o trabalho dele não fica só naquele mundinho ali de uma contratação e a contratação bombar. Tem outras coisas também, que nem eu comentei sobre a blindagem do CT, sobre a parceria entre os jogadores, sobre os jogadores fechar com ele, porque a participação que ele teve foi muito importante para o título da Copa do Brasil. Foi muito importante. A gente foi muito mal no Brasileirão. Pegamos aí, se não me engano, um 13º ou 4º colocado. Mas na Copa do Brasil a gente teve excelência. E isso sim teve um mérito dele. Isso sim teve um grande passo em relação às decisões que ele tomava, em relação às decisões que eram feitas, em toda a estratégia feita ali para poder ter todos os jogadores ali motivados, pô. Simplesmente motivados. Tinha jogadores que confiavam muito no Fabinho. Exemplo do Memphis, que deixava bem claro em relação às entrevistas. É tanto que Memphis desabafou aí em relação quando ganhou o título sobre dirigentes que estavam lá que faziam mal pro clube. Expôs o contrato dele. Isso foi falado numa roda depois do jogo, tá? Então, simplesmente, querendo ou não, o Fabinho consegue unir esses caras. Consegue unir esses caras. Que é difícil. Difícil você unir atletas dessa maneira que foi feita. No jogador, às vezes, tem uns que jogam por dinheiro, outros jogam pela emoção, acompanhada, logicamente, da grana, tudo. Mas precisam de motivações extras para entrar em campo bem, para ficar bem, para ter uma resposta boa. Então, para uns canais aí de YouTube que estavam talvez até já comemorando a saída do Fabinho, quem será o novo executivo de futebol? Quem vai estar à frente agora? Estão falando, disseram que talvez seja um estatutário. Uns falam que sim, outros falam que não, mas realmente a gente só vai saber na hora. Em relação ao presidente que fez uma pequena entrevista aí na Rádio Bandeirantes, ele relata que Fabinho Soldados precisava de férias, precisava de um tempo para descansar, sem futebol, sem nada. Mas, meus amigos, quando o cara, se ele realmente falou isso, se ele realmente estava cansado dessa rotina do Corinthians, e ele aparentemente avisou o presidente, então praticamente ele estava fechado, querendo ir embora, querendo sair, então já fechado com outro clube. Aí vem a informação que Neto deu no programa dele que Fabinho Soldado vai pro Internacional. Para um presidente que fala que Fabinho Soldado pediu descanso, que não ia entrar em um acordo ali em conjunto para poder descansar nesse próximo ano, porque o Fabinho tinha mais um ano de contrato. Cara, é meio duvidoso em relação às notícias que acontecem. Não dá para saber quem realmente está falando a verdade. Se foi o presidente que realmente não quis mais o Fabinho, ou se Fabinho mesmo estava já de saco cheio pela pressão que vem, que passa pelo Corinthians, que todo mundo sabe que é grande, mas a pressão que eu acredito que venha mais é mais pelas ratazanas que estão lá dentro, pelas ratazanas que não prestam, que ficam querendo morder ali alguma coisa do clube, porque pelas notícias que corria, o CT era fechado, só entrava realmente quem o Fabinho queria e quem o presidente queria. Então, em relação para saber quem está falando a verdade na saída do Fabinho Soldado, a gente acredito que vai saber ao longo do tempo, tá? Realmente o motivo dele ter saído. Se ele saiu porque ele quis,
porque ele estava cansado, ou se o Omar Stabile, aquela orca que não serve para praticamente nada, foi manipulada para mandar o Fabinho Soldado embora, tá? Aí o GE manda a notícia, logicamente, que o GE fala aqui, Fabinho Soldado não é mais diretor de futebol do Corinthians, diretor vinha insatisfeito com a influência política e queria mais autonomia. Clube informa que saída foi em um acordo, tá? A matéria é um pouco extensa, mas eu vou ler só algumas partes aqui, ó. Segundo em nota oficial do clube, a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. Após o título da Copa do Brasil, no último domingo, Fabinho informou que teria uma conversa com Stabile para decidir se continuaria ou não. O presidente, por sua vez, foi avassivo ao falar sobre o assunto e ressaltou que ninguém está acima do Corinthians. Então, meu amigo, pela essa fala aqui que o Stabile falou, eu acredito que o Fabinho estava tentando tirar algumas ratazanas que estavam incomodando o CT. Eu acredito que seja isso. Então, já que o profissional não tem autonomia de comandar o CT, de comandar ali o dia a dia, cara, você não tá servindo praticamente de quase nada. Você não tá tendo autonomia. Você precisa ter. Você precisa ter. Se diz, moral, digamos assim, para poder mandar e desmandar. Se dessa forma o Corinthians ganhou 2 títulos. Ganhou 2 títulos esse ano. Trabalhando dessa forma. Blindando o CT e tudo mais. Então, cara. Por que não continuar? Aí, velho, Fabinho chegou ao Corinthians no início de 24, na gestão de Augusto Melo, passando por impeachment e tudo mais. No início, ele dividiu o comando do futebol junto com o diretor estatutário Rubens. Meu Deus do céu, Rubens Júnior Gomes. O bom que deixou a cúpula em maio do ano passado. Em quase 2 anos no timão, Fabinho conquistou um Paulista e uma Copa do Brasil, ambos em 25. Recentemente, Fabinho foi sondado por alguns clubes da Série A. Um deles é o Internacional. Confira a nota do Esporte Corinthians Paulista informa que o executivo de futebol Fabinho Soldado não faz mais parte do departamento de futebol do clube. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. Olha o tamanho da nota. O Corinthians agradece ao profissional pelos serviços prestados, pelo empenho, blá, 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 blá. Bom, pelo que eu ouvi falar, o Corinthians, logicamente, vai no mercado atrás aí de outro profissional. Vai tentar ir buscar outro profissional, talvez com custo baixo. Falam que o Fabinho fez um contrato aí um dia antes do Augusto Melo sair, dobrou ou triplicou o salário dele. É isso que algumas pessoas falam, mas nunca ouvi nada concreto em relação a isso. E a gente vai esperar quem vai ser o próximo executivo de futebol. Eu espero que não seja alguém do clube, eu espero que não seja alguém indicado pelo clube, eu espero que não seja alguém que tenha qualquer meio ali em relação junto ao clube, alguns dirigentes do clube, que seja alguém totalmente de fora em relação a isso, porque, cara, se entrar um cara que possa ser manipulado ali por qualquer ratazana que tem ali dentro, cara, é mesmo que nada. Fabinho provavelmente não tinha esse tipo de, digamos, de facilidade de ser manipulado. Acho que não era o fetiche dele de ser manipulado pelas pessoas dentro do clube. Talvez por isso ele tenha saído. Talvez por isso ele tenha mandado, pô, não tô aqui. O pessoal só quer me derrubar, só quer me derrubar. E o profissional não aguenta. Infelizmente o profissional não aguenta, tá? Mas pra mim é uma triste derrota, tá? É uma triste derrota em relação a isso, porque ele vinha bem com as ferramentas que ele tinha. Ele vinha bem com as ferramentas que ele tinha. Ponto. Com pouco dinheiro, transferban na porta, acontecendo no meio do caminho, tendo que
ousar ali da inteligência para poder fechar com o grupo. Então, acho que ele se desgastou também bastante, porque eu acho que também não é fácil. Acredito que não seja fácil, mas, cara, era para tentar pelo menos manter Fabinho Soldado ali. Por mais, pelo menos até o final do contrato, seria mais honroso, digamos assim, mais honroso. Essa é a palavra. Terminar o contrato, porque ano que vem temos Libertadores, ano que vem temos mais campeonatos ali. E precisamos de uma pessoa que já esteja no grupo já habituado. Então, ano que vem, meus amigos, pode se preparar. Não sei como é que vai ser a mente dos jogadores que vão chegar, a mente dos jogadores que vão estar. A gente só vai saber vendo, tá? E quem sai e quem fica, aparentemente, quem fica para 2026 aí, eu acho que pelo menos aí até a metade do ano aí é o Hugo Souza, tá? Porque tem seleção brasileira, então não adianta querer ir para outro clube, tentar arriscar a sua vaga para a Copa do Mundo, saindo do clube assim rapidamente. Então, o Corinthians recusa aí uma proposta do Milan por Hugo Souza. Não sei se aqui vai falar os valores. Acredito que não, tá? Acredito que não vai falar valores, mas aqui tem uma informação também que a gente já sabe, né? Que o Corinthians é dono de 60% dos direitos econômicos do atleta. É muito pouco. Era para ter mais, dava para ter mais. A multa é de 100 milhões de euros aí pro exterior. Aqui acho que não vai falar o quanto que o Milan ofereceu, mas acredito que foi um dinheiro muito pouco. Em relação a isso, Hugo Souza, cara, Hugo Souza eu acho que só vai permanecer aí no Corinthians, cara, até a Copa do Mundo. Pós-Copa do Mundo, cara, é ter muito difícil segurar esse goleiro se ele for muito bem na metade do ano no Corinthians e se ele for muito bem ali na seleção e entrar em alguns jogos e ser decisivo. Se ele for decisivo na seleção brasileira, cara, esquece. O Corinthians não vai conseguir segurar. Diferente do Cássio, que teve um caminho totalmente diferente no clube, né? Cássio permaneceu no Corinthians aí por muito tempo. Não sei se foi uma decisão pessoal dele ou se as coisas foram encaminhando para esse sentido. Mas o Hugo Souza, cara, eu acredito que por mais que ele tenha criou uma identidade muito boa em relação ao Corinthians, vai ser difícil segurar esse garoto, tá? Vai ser difícil. Ele vai pensar na família, ele vai pensar nos objetivos pessoais. E é isso, vamos torcer aí pra outro goleiro ser pelo menos no mesmo nível ou um nível acima dele. Porque se ele sair realmente ano que vem, vai ser um baque. O Carlos Miguel era um potencial substituto aí do Cássio. Teve uma parcela logo quando o Cássio saiu, mas ele foi tão ganancioso que inventou umas desculpas do Willian reduzir o contrato dele, ele quis sair, enfim, todo mundo sabe da história, né? E é isso, as notícias do Corinthians nesta terça-feira são essas, bomba atrás de bomba. O Corinthians não tem um dia de paz, cara. Infelizmente não tem um dia de paz, tá? E é isso, meus amigos. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado aí das informações. Comenta o que você acha aí de tudo que tá acontecendo pós campeão Copa do Brasil, tá? Até o próximo vídeo. É nóis e vai Corinthians.